O Cury está aqui na tela comigo. Boa tarde, agora com mais calma, meu caro, porque o que a gente percebe do governo brasileiro é cuidado, cautela, como externou o vice-presidente Geraldo Alckmin, enquanto esperava, ali aguardava, ver o que seria feito aí ao longo desta semana da política comercial de Donald Trump. Agora já se há um cenário um pouco mais claro, uma taxação de fato para aço e alumínio universal para todos os fornecedores estrangeiros americanos e esta menção direta ao etanol ao falar de tarifas recíprocas, embora a complexidade do tema do comércio exterior seja muito mais ampla. Quando a gente vê o presidente Lula deixando claro que algum tipo de reação vai haver, seja via OMC, Organização Mundial do Comércio cada vez mais desacreditada, ou reciprocidade direta também nas tarifas, é fato de que isso vai ter algum impacto econômico e o quanto isso pode ter consequências não só para a economia, mas para o jogo eleitoral do ano que vem. Théo, boa tarde. Total, Yuri. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha a gente também. A gente acompanhou alguns ângulos dessa história e também algumas etapas ao longo dos últimos dias, ao longo da última semana, em que primeiro havia expectativa dessa taxação por parte dos Estados Unidos. Naquele primeiro momento, o governo brasileiro disse que aguardava em compasso de espera e analisava, a postura era de aguardar em compasso de espera por conta do que ainda viria. De fato veio. E o governo, num segundo momento, na segunda etapa, ele falou que era preciso ainda avaliar na prática de que maneira o impacto viria para o Brasil. Lá atrás, o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia dito que poderia agir com reciprocidade com relação a uma eventual imposição de taxa por parte do governo norte-americano. Veio o anúncio pelo presidente Donald Trump. Na sequência, o governo brasileiro disse que avaliava o tamanho do eventual prejuízo para a relação comercial entre os dois países. E essa resposta do Gabriel Galípolo dá uma resumida do que vai ser na prática. Ele disse que o cenário não é o melhor, mas também não é o pior. É menos pior para o Brasil do que é para outros países, como, por exemplo, para o México. O recado político do presidente Lula é o que é aguardado em uma relação como essa, ainda mais uma relação em que não há uma proximidade grande entre os dois presidentes, entre os dois líderes. A gente sempre destaca aqui no 360, o Brasil e os Estados Unidos completam nesse ano 201 anos de relação comercial bilateral. Então, é uma relação de 200 anos, 201 anos que vão se completar nesse ano, uma relação muito longeva, independentemente do governo dos dois países, de quem está à frente dos Estados Unidos e de quem está à frente do governo brasileiro. Nesse momento, a gente tem o presidente Lula e, do outro lado, Donald Trump, um republicano, não são próximos, mas tratam das questões diplomáticas e das relações comerciais com pragmatismo. O presidente Lula mudou um pouco o discurso ao longo das últimas semanas com relação a essa relação dos dois países e de que maneira deve se portar o governo brasileiro e de que maneira deve se portar o governo dos Estados Unidos. Cada um no seu quadrado, fazendo um bom trabalho para os seus eleitores, para a sua população, e com isso não vai ter erro na relação entre eles. Fato é que o presidente diz de maneira muito mais clara do que disse há 2 semanas atrás sobre a reciprocidade. Aí agora aguardar de que maneira o governo brasileiro pretende colocar isso em prática diante desse anúncio feito pelos Estados Unidos nessa semana. É isso. Obrigado por enquanto, Théo Cury. A gente volta a falar já já.